O tema que me foi sugerido para a apresentação ou a solicitud foi a teologia da última geração. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre isto e sabes que essa teologia da última geração tem quantidade de ramas, diferentes temas que vêm junto nesse paquete, então vamos a reflexionar um pouquinho sobre cada um e se há alguma pergunta, depois podemos volver a um ponto que quizás não quedou tão claro assim. E me gostaria de começar com um texto bíblico do apóstolo Pablo, que é muito interessante e também vamos volver a ele depois. Em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 15, nos diz: não que lo haya alcançado já, nem que já seja perfeito, sino que prossigo para ver se logro hacer aquilo que lo qual foi também sido por Cristo Jesus. Hermanos, yo mismo não pretendo haberlo já alcançado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos una cita clave para el estudio de la perfección, del concepto bíblico de perfección, onde Pablo habla sobre este tema. Agora, em termos de bosquejo, vamos falar um pouquinho de alguns conceitos introdutórios. Perdão, ali há um pequeno erro. Então, para que tenhamos uma compreensão de nosso conceito de salvação, vamos falar um pouco sobre M.L. Andreessen, que é o padre do perfeccionismo moderno adventista, a controvérsia sobre o Questions on Doctrine, o livro que está disponível em espanhol, também no castelhano, como querem, sob o título Perguntas sobre Doutrina. E também o efeito do simpósio de los 50 anos, o 50 aniversário do livro Questions on Doctrine, que ocorreu no ano 2007 em Andrews, e, então, mais especificamente, a teologia da última geração, com alguns aspectos importantes sobre ela. Bueno, algumas pessoas creem que nós somos herederos de nossa compreensão de salvação direto da reforma protestante. E que Lutero, Calvino e outros reformadores hablam da justificação por la fé, da salvação por la gracia, e nós, os adventistas, somos herederos diretos desta compreensão. É interessante que Helena de White habla que nós somos herederos da reforma, somos os continuadores da reforma. Pero en el sentido del texto bíblico, del énfasis en la autoridad de la Biblia, nosotros somos herederos, y también de la salvación por gracia. Pero algunos buenos historiadores adventistas y teólogos se olvidam de um ponto que é clave e que não pode se olvidar dele. Em primeiro lugar, há que reconhecer que todos os reformadores, sem nenhuma exceção, creíam em la predestinação, incluso Lutero. E alguns até dizem, como Alistair McGrath, diz que Lutero era mais rígido em sua compreensão da predestinação do que Calvino mesmo, solo que não hizo de la predestinação su sistema doctrinal.
Agora, nós creemos em livre albedrío. E isso hace toda uma diferença. Então, há que reconhecer um ponto muito importante. E esse ponto é, por supuesto, que nós somos herederos da reforma, pero tomando em conta a contribuição do metodismo, que era por excelência arminiano, ou seja, que creía en el libre albedrío. Y esta es nuestra herencia, porque nosotros no creemos en la predestinación. Entonces, no es algo automático la salvación, hay participación humana. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la participación humana? Bueno, hay diferentes respuestas, pero nosotros creemos que la participación humana es la aceptación. Por lo tanto, la salvación no es algo simplemente para los elegidos, que Dios ya arregla la cosa y no tienes ni capacidad de elección. Nosotros creemos. Entonces, ese es un punto que no se puede olvidar en nuestra reflexión. Outra coisa que me gostaria, a título de introdução, como todos vocês são pastores, já conhecem mais ou menos os conceitos, então algumas coisas eu vou simplesmente mencionar como por assentado. Pero las crises, principalmente de Minneapolis, 1888, conflito entre diferentes compreensões de salvação. Por Uriah Smith, ou Uriah Schmidt, como querem chamá-lo, ponía mucho énfasis en los hechos humanos, y esto es un énfasis un poco más legalístico. Entonces, tú sabes que hay la justicia comunicada, perdón, la imputada, que es Dios por nosotros, y la comunicada, Dios en nosotros. Entonces, para Uriah Smith, com a vontade de Deus, como está em sua lei, e agora? La salvación, Dios entonces completa, o sea, la justicia imputada, que es el complemento daquilo que quedou, que eu não logrei hacer. Pero Helena de White tenía una comprensión distinta. Dios não regala simplesmente uma bermuda ou alguma coisa, uma roupa corta para a salvação. O manto de la justicia de Cristo cobre a todos nós outros. E então vem um ponto muito importante, não sei se vocês já pensaram alguma vez. ¿Por que Jesus não vino el miércoles de la semana de la pasión? Entonces quedó tranquilo ali en el jueves. El viernes murió en la cruz. Después el día sábado quedó en la sepultura. Y entonces el domingo resucitó. Y el lunes quedó aquí y después volvió al cielo. ¿Por qué Dios no lo hizo de esta forma? Acuérdese que Jesús não vino solo para morrer por nós outros em la cruz. Se ele hubiera venido solo para morrer, eu teria que passar por el mismo teste de obediência que Adão tuvo en el jardim. Isso é impossível, porque eu tenho uma natureza humana caída. Quando eu aceito a Cristo, Jesus vino não solo para morrer por mim, para viver uma vida de obediência a Ele. Por lo tanto, eu obedeço não para ser salvo, pero porque fui salvo. E isto hace toda a diferença.
Então, quando eu acepto a Jesucristo, me é creditado não só sua muerte em la cruz, pero também sua vida de obediência. Então, a justiça imputada cobre toda a minha vida. Então, Deus mira a Jesus, que está, se eu estou em Jesucristo, ele mira a Jesus e então eu estou salvo. Pero ao mesmo tempo, a justiça comunicada vai transformando minha vida mais e mais nesta direção. Pero não há simplesmente complemento do que quedou. Todavia, não, é o todo. Por lo tanto, isto é muito importante para nossa reflexão. Agora, muitas das distorções surgem porque pessoas creem que as moedas em Colômbia têm uma sola cara. Não, não é só em Colômbia, é em todo o mundo. As pessoas tomam lado de problema e olvidam-se do outro. Ou, por lo menos, enfatizam, põem muito ênfase em lado e se olvidam do outro. Tenha em consideração que toda moneda tem por lo menos duas caras, se tu não miras o borde também, pero por lo menos duas. Então, muitas vezes as pessoas lhe gusta tanto lado de tema e se olvidam do outro. Enquanto a teologia da última geração é exatamente o que pode ocorrer com muita facilidade. Negar isso ou então poner muito ênfase em ele. Bueno, o padre do perfeccionismo moderno adventista é conhecido como M.L. Andreessen, que foi o famoso teólogo adventista de muita influência em las décadas de 1930, 1940, por ali foi período onde ele exerceu muita influência e ele generou uma grande contribuição e esta contribuição foi sobre diferentes temas, pero deles é o santuário por sua conta. E vocês conhecem o livro del meio. Há sempre ruído adicional, se alguém poderia, quizás, apagar seu micrófono. Bueno, vou vendo aqui. Mira, o livro El Santuário e seu Serviço, a primeira edição em inglês saiu no ano 1937. E é livro formidável. Tu tienes também em 1948 o comentário ao livro de Hebreus de M.L. Andreessen. Pero neste livro, El Santuário e seu Serviço, este del meio é simplesmente a tradução eu creio que da segunda edição mais completa do livro The Sanctuary Service de Andreessen. Pero tem capítulo al final do livro que é la última generación. E aí ele plantea os pontos que Deus está realmente esperando que uma geração viva em plena conformidade com Deus, e isto é como parte da preparação para a segunda venida e assim por adiante. En el livro, el comentário de Hebreus, também ele habla pouco sobre isto, además de outros, eu creio que ele tem como se não estou equivocado, nos 13 livros que ele sacou, alguns pequenos e outros. Então, pero aqui está mais ou menos a semilha disto que depois vamos falar pouquito. Agora, quando saiu as discussões que levaram à la publicação do livro Questions on Doctrine, Andreessen quedou muito chasqueado com o que chama a nova teologia e a apostasia desta teologia liberal. Em la revista Ministry, ou seja, em inglês, o Ministério, pastor Leroy Froom, que é muito conhecido e é o autor principal do livro Perguntas sobre Doutrina, ele
sacó un artículo sobre la aplicación sacerdotal del hecho de expiación, del acto de expiación. Y en esta cita que parece muy interesante, no sé si alguien esté dispuesto a leer, quizás prender su micrófono y leer la cita para nosotros para que no quede solo un monólogo de mi parte. ¿Alguien está dispuesto a leer? La muerte expiatoria de Cristo en el Calvario proporcionó redención potencialmente para toda la humanidad. Es decir, Cristo murió provisionalmente por cada pecador en todo el mundo. Que la eficacia de su muerte podría abarcar a todos los hombres en su barrera a lo largo de toda la historia humana. Ese es el tremendo alcance del acto de sacrificio de la cruz, una completa, perfecta y definitiva expiación por el pecado del hombre. Pero eso no es todo, ni es suficiente. Ese acto de expiación completado en la cruz es inútil para cualquier alma a menos que y hasta que es aplicado por Cristo nuestro sumo sacerdote y a propósito por el destinatario individual. Ali há um pequeno detalhe, problema de tradução, pero el punto es lo seguinte, en esta cita él diz que la expiación fue completa, perfecta y definitiva en la cruz. Pero él también dice que no es suficiente, que tendría que ser aplicada por nuestro sacerdote, sumo sacerdote en el cielo. Ahora, el punto clave en esto es que para Andriessen, él no quedó con toda la cita, simplesmente sacou esta que está em amarillo, uma completa, perfeita e definitiva expiação, desconhecendo o contexto, e então dizendo que esta é uma herejia, porque a expiação é hecha en el santuário celestial. E hasta tu tienes el dia de la expiação. Como puedes dizer que está completa se há todavia expiação allá? Por supuesto que esta cita foi um pouquito distorsionada por el autor mesmo, poderia ter planteado de uma maneira um pouco clara, pero isto quedou sendo repetido por Andriessen muitas vezes, que aqui vem uma herejia. Acuerde-se de um ponto, eles não creiam que havia expiação em la cruz. Hasta Crosser não lo creia, que foi que estudou o santuário no início, e outros mais porque diziam que a cruz, a obra de expiação em la cruz, é obra de um sacerdote. E em la cruz, os oficiantes eram os soldados romanos, eles não qualificavam para ser sacerdotes, então não houve expiação em la cruz. A expiação só ocorreu em el santuário celestial quando Jesus começou seu sacerdócio. Pero se olvidavam de que em la cruz Jesus não era solamente sacrifício, ele era também sacerdote, porque ele se auto-ofereceu em la cruz. Então, esse é um ponto que se olvidavam. É certo que no cielo há expiação, pero em la cruz ocorreu o sacrifício expiatório completo, pela obra de expiação todavia queda em la aplicação para nós outros en el santuário celestial, porque temos livre albedrío, por supuesto. Agora, quando saiu, mira, este artículo foi sacado por Fromm como parte de los diálogos com os evangélicos antes de la publicação do livro. Quando saiu o livro Questions on Doctrine, em 1957, então as coisas cambiaram completamente. E em 2003, George Knight sacou uma edição anotada com uma introdução histórica e com notas, e que em 2008 foi publicado por IATPA e REMA também, como
el tomo 2 de los clásicos. Mira, hay un micrófono que se tiene que apagar otra vez. Mira, entonces ali nosotros tenemos el clásico del Adventismo, tomo 2. E ali tu tienes el livro completo e podes leerlo, el contenido. Pero este livro, con la publicación, generó una controversia muy grande. ¿Y cuáles eran los puntos de tensión que había en relación con este libro? Bueno, en primer lugar, el concepto de expiación, que yo ya mencioné por qué. Porque no creían que en la cruz hubo expiación, porque esto ocurrió en el santuario celestial. El otro punto es la naturaleza humana de Cristo, porque en el final hay un apéndice de citas de Helena de White donde habla que Jesús no vino con la misma naturaleza que nosotros tenemos, que não tinha propensão ao pecado, e isto para Andrisman era uma herejia. E também, ali está um término em inglês, o conceito de Babilônia não quedou claro. Porque eram diálogos com os evangélicos, por supuesto, e então Helena de White hasta diz que temos que começar com pontos que temos em acordo, e isto foi o que ocorreu. Pero o conceito de Babilônia não quedou claro e também de outros pontos claves da doutrina. Então, creiam que foi uma forma de quedar mais evangélico o adventismo. E a reação ao livro vino muito forte. Andreasen, o padre del perfeccionismo moderno, reaccionou primeiro em uma série de 9 textos mimeografados. E, perdão, eu hasta tenho aqui, quizás, se vocês querem mirarlo um pouquinho, podem ter uma ideia. Aqui eu tenho alguns deles que eram mais ou menos, tinham este formato aqui. Vocês que conhecem, são têm um pouco mais de experiência, sabem del mimeógrafo. Então, ele compartilhou, sacou 9 textos semelhantes a esse, algumas hojas, e enviou para pastores. Então, para tentar convencer de que o livro era uma desgraça, que teria que ser cambiado porque era uma forma muito liberal e assim por adelante. Agora, además disto, como os pastores não lo tomaram muito em sério, então ele enviou 6 cartas à la igreja no ano 1959, onde planteia todas estas questões de sua agenda. Isto generou muita confusão dentro da igreja, que hasta su credencial ministerial foi sacada dele. Há pessoas que dizem, pero mira, foi uma broma porque depois de muerto lo devolveram a credencial ministerial, pero porque o voto de dar-lhe outra vez a credencial, ou a licença ministerial, a licença ministerial, foi depois que ele já havia morrido e não se sabia da morte dele, pero é o que ocorreu. Por isso generou muita convulsão dentro da igreja. Ora, com o simpósio do 50 aniversário do Questions on Doctrine em 2007, dá a impressão que a coisa vino depois com toda a força outra vez. E esta foi o simpósio em Andrews. Eu estava isso na apresentação também, e ali estavam 2 hermanos gemelos, Colin Standish e Russell Standish. Eles são australianos. El Russell Standish hasta me dijo que sua teologia era em resposta a Desmond Ford e seu liberalismo. Russell quedou em Austrália pelo Colin Standish, vino aqui aos Estados Unidos, e aqui era o fundador e líder do Heartland Institute. Eles estavam ali, também tiveram suas apresentações, pero por supuesto não contentos com o livro.
Eles sacaram muitos livros criticando el Questions on Doctrine como la apostasia de liderazgo de la iglesia, así por adelante. Pero em relação com este simpósio, só em relação com este sacaram 6 tomos, que são os que estão aqui. O primeiro é a história do livro Questions on Doctrine, o segundo é a teologia do livro, e depois tu tienes os análises de la reunião misma ali, e coisas que eles plantearam nesses livros. Isso é só para que tu tenhas uma ideia do impacto e do problema que isso ha generado. E, por supuesto, esses dois tinham seus ministérios independentes. Agora, Herbert Douglas, mira, ¿te acuerdas que o padre do perfeccionismo moderno adventista era M. L. Andreasen? Pero, por sua vez, depois dos grandes líderes, era Mervyn Maxwell, professor de História da Igreja no seminário de Andrews, e Herbert Douglas. Herbert Douglas sacou vários livros em la década de 70, pero depois não teve mais muita influência. Pero depois de publicar seu livro Mensajera del Senhor, que lo puse em evidência outra vez, ele republicou alguns de seus livros, pero também escreveu uma resposta neste livro que está aqui contra el Questions on Doctrine. Isto é só para que vocês tenham ideia da controvérsia que se generou e que é a bandeira de los ministérios independentes de la linha de la derecha mais. Agora, com isto em mente, só para que tu tenhas ideia que o tema é muito caliente, especialmente por estes ministérios, porque o livro foi publicado em la revista El Ministério Adventista em espanhol e português a largo de 16 anos, mais ou menos, em Sudamérica, e não generou nenhuma confusão. Em Argentina se sacou, eu creio que em 80... Estamos com muito ruído aí alguma vez, não sei o que passa, se é simplesmente uma coincidência ou o que, pero vou vendo outra vez. Em Argentina, hasta se sacou em 83, eu creio, uma edição de livro. E não generou muita confusão, não. Pero los ministérios independientes sempre lo consideravam como uma forma, uma expressão de apostasia da Igreja Adventista. Agora, as ideias daquilo que se conhece como a teologia da última geração, tu tienes, em primeiro lugar, no capítulo do livro sobre o santuário que eu los mencionei. No ano 1975 saiu um livro publicado por Southern, uma editorial adventista, com 4 capítulos. E é interessante que 2 com ênfase em la teologia da última geração e 2 em contra. O título do livro mesmo é Perfection, the Impossible Possibility, ou seja, perfeição, la impossível possibilidade. Os capítulos em contra el perfeccionismo eram escritos por Edward Heppenstall e por Hans Larondelli, que escreveu sua tese de doutorado na Universidade Livre de Amsterdã, em Holanda, sobre perfeição e perfeccionismo. E então, os 2 favoráveis foi de Mervyn Maxwell e também de Herbert Douglas. E o livro, entre outros que há, pero o livro mais explícito de Herbert Douglas sobre sua teologia de la última geração é este, Why Jesus Waits, ou seja, por que Jesus todavia não vino.
Y entonces toman la cita clave es esta del libro Lecciones del Gran, perdón, Lecciones Prácticas es de Jesús, como es la página 69 en inglés, donde diz que cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en sus hijos, entonces Él vendrá. Entonces, esta es la idea de la teología de la cosecha. O sea, la cosecha só va a ocurrir cuando el fruto esté maduro para la cosecha. Ahora, involucrado en la teología de la última generación há 4 temas. E uno de ellos yo no tuve tiempo de agregar es la questão del concepto de pecado, que é clave. Em primeiro lugar, tu tienes la naturaleza humana de Cristo, que vino com tendência ao pecado como cada um de nós outros. E relacionado com isto, para eles, pecado são hechos, transgressão de la lei, actos, e não uma condição necesariamente. Ahora, después tú tienes la perfección de los creyentes. Y en el tercer lugar es la vindicación del carácter de Dios. O sea, que la última generación, los 144,000, la última generación, vão ser los que vão a vindicar el carácter de Dios, y cuando el carácter de Dios va a ser vindicado como jamás se hizo antes, entonces Satanás va a ser considerado como derrotado finalmente delante del universo, y Jesús vendrá para llevar sus hijos para el reino. Bueno, vamos a empezar com a natureza humana de Cristo. Há texto, se alguém seja tão amável para ler para nós outros, e não é o que está em la pantalla, pero é outro texto que nós outros temos em Marcos capítulo 7. Se alguém tem sua Bíblia e quer ler para nós outros, seria muito interessante. São Marcos capítulo 7, el verso 21 a 23. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen dentro y contaminan al hombre. Entonces, aqui tu tienes uma declaração de Jesus que diz que não é, em outras palavras, porque eu peco que sou pecador, pero porque sou pecador, eu peco. Viene de adentro. Tu puedes poner naranjas em árbol de naranja, eucalipto, e não vai quedar como árbol de naranja, vai quedar como eucalipto. Então, a mesma coisa é isto. Porque assim como árbol de naranja produz naranjas, a mesma coisa é em relação com nós outros. E então me gusta muito esta cita de Lutero, hasta Lutero la cita de outro autor, pero diz assim, não é porque eu peco que sou pecador, pero porque sou pecador, eu peco. Isso hace toda a diferença. Agora, Jesus vino com esta natureza pecaminosa. Mira, nós temos alguns textos que são fundamentais. Alguém que queira ler Romanos 8, 3 e 4. Romanos 8, 3 e 4. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Então, o texto diz aqui, habla da encarnação de Jesus e diz que ele vino à semelhança da carne pecaminosa. Então, em outras palavras, Jesus assumiu a natureza dos seres humanos pecaminosos ou pecadores. Não vamos ingressar nisso só para que tenhas ideia, esse é um dos textos, há outros também, mas só estou ponendo alguns. Outro é o texto de Hebreus 4:15. Alguém para ler? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Agora, se para mim a tentação é externa e interna, eu sou tentado por minha natureza mesma, e Jesus foi tentado em todo, então, segundo eles, Jesus tuvo que ser tentado por sua natureza também. Então, nesse sentido, ele tinha a mesma natureza com tendência ao pecado que eu tenho. Esse é o argumento que eles usam. Tu tens algumas citas de Helena de White, por questão de tempo, eu só puse par de citas ali, pero aqui tu tienes uma onde Helena de White habla sobre isso, que Jesus não vino simplesmente com a natureza de Adão antes da caída, como Adão tinha. Mira o que diz aqui o texto, se alguém pode ler. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4,000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Gracias. Aquí tú tienes, por ejemplo, una cita del deseado de todas las gentes. Jesús asumiu, por lo tanto, las flaquezas de la humanidad degenerada. E entonces viene la pregunta, y esta es una entre otras citas, como yo les dije. Si Jesús asumió la naturaleza del ser humano, de una naturaleza fragilizada por el pecado, a largo de los siglos, ¿por qué yo necesito de un Salvador y él no necesita de un Salvador para sí mismo? Se ele vino igualito como eu sou, então ele também necessitaria de um Salvador para ele. Excepto se tu diz que justiça é simplesmente hacer, e ser salvo e pecar também é solo hacer algo mal. Agora, se a natureza mesma é assim, então, por supuesto que Jesus também necessitaria de um Salvador. Mira, isto precisa ser muito bem aclarado para não generar confusão, porque, como eu les dije al início, este é lado de la moneda. E qual é o outro lado de la moneda? Bueno, vamos adelante em nossa reflexão. Ponto que é muito importante e que não se ha tratado em nossas discussões, ou por lo menos em los estudos que se habla sobre isto, é em que sentido Satanás degenerou a natureza humana depois com a caída em si. Então, mira, aqui há duas citas que são muito importantes para nossa reflexão e perguntar se Jesus realmente vino com esta natureza aqui que
que Helena de White diz. Alguém para ler El conflicto de los siglos, página 495. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. ¿Tú crees que Jesús vino con una naturaleza humana en armonía con Satanás? Esa es una pregunta. Eso sería, si así fuera, Jesús necesitaría de un Salvador para sí mismo, para liberarlo de Satanás. Ahora, otra cita. En la matutina, El Cristo Triunfante, página 12. Mira o que diz aqui. Quem já esteja disponível pode ler. Tan pronto como el Señor, por medio de Cristo, creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás proclamó su propósito de transformar a los padres de la humanidad y enrolarlos en las filas de su rebelión. El enemigo estaba decidido a borrar toda descendencia humana e implantar la suya propia en lugar de la divina. Se cortou um pouco a conexão, pero mira o que diz aí, muitas graças. Mira o que diz o texto. El enemigo estaba decidido a borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la suya propia en lugar de la divina. ¿Crees tú que Jesús vino con la imagen de Satanás en su naturaleza humana? Mira, isso teria sérias implicações. Agora mira o que Helena de White pone en el outro lado de la moneda. Assim, esta é a carta de Baker que está no Comentário Bíblico Adventista, tomo 5, páginas 1102, que é muito importante. Alguém para ler? Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Mira, nesta cita, Helena de White, e há outras também nela, se tu fores a ver nela, há alguns livros que põem as citas de Helena de White sobre esse assunto. Helena de White, cuide-se. E como apresentas a natureza de Cristo, porque en realidad não creio que a natureza de Cristo vino com a imagem e semelhança de Satanás. O foi degenerada por el pecado, por los 4.000 anos de pecado que houve, por lo tanto, sua capacidade física, sua capacidade mental e outras coisas, mas sua forma foram degenerados, pero en él não estava a semelhança de Satanás em seu caráter. Uma vez eu estava falando com uma pessoa que creía que Jesus era igualito a nós outros, então eu perguntei a ele, pero tu crees que Jesus
vino com uma natureza humana, espiritual e moral caída? Se assim fuera, entonces não haveria outra possibilidade. Só um segundito. Oi, William. Eu estou na live, tu tá com... Há tempo. Mira, perdão por la interrupción. Entonces, yo pregunté a la persona, pero no creo que tú veniste con una naturaleza humana degenerada en el sentido moral y espiritual. Porque si así fuera, él necesitaría de un salvador para sí mismo. Es en ese sentido que Helena G. White plantea muy claramente el asunto. Ahora, hoy se usa mucho una expresión, y cada vez más, de que la naturaleza humana de Cristo fue afectada, pero no infectada por el pecado. Esto hace toda la diferencia. Él sufrió, estuvo en desventaja de Adán antes de la caída, pero él no fue corrompido, o sea, no tenía la imagen de Satanás en su naturaleza humana. Ahora, la pregunta que viene, muy bien, pero ¿cómo entonces tú explicas el texto de Hebreos 4:15 que dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado? Bueno, a mí me gusta mucho o que plantea el Dr. Sakai Kubo en su libro Calculated Goodness. Él dice lo seguinte, que en el desierto de la tentación, ¿y por qué es importante el desierto de la tentación? Porque Helena G. White mismo pone aquí la última sentencia en esta cita. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones del desierto como fue Adán, por las tentaciones en el Edén. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos? ¿En la forma? No creo. Por ejemplo, Jesús no fue tentado en la famosa ciudad de Cali, o donde sea que tú estés, tener usar una Ferrari y andar en alta velocidad en las calles de la ciudad. En aquel tiempo no habían carros, no habían autos. Ahora, tampoco él tenía tentaciones típicas de una mujer. Él era hombre. Y un amigo de Dinamarca una vez me dijo, y a mí me gustó, y dijo, mira, Jesús no fue tentado a repetir pecado o pecar una segunda vez en la misma dirección porque no pecó en la primera. Entonces hay que cuidar, pero como él fue tentado en todas las cosas? Él no fue tentado, por ejemplo, a practicar sexo virtual. No, eso no. Solamente cuando se friega es que suena, pero el resto no. Harold, por favor. Todo el día es así. Harold, cierra el micrófono, Harold. Ay, pues, música, perdón. Bueno, volvemos a... Jesús no fue tentado, por ejemplo, a practicar sexo virtual, porque en realidad la internet no existía en aquel entonces. Entonces, cuídese con esto, porque poner como si todo fuera igualito. Pero Jesús fue tentado en las grandes esencias de la tentación. Y esto es que hace toda la diferencia. Y a mí me gusta mucho, como yo empecé a hablar aquí, que Sakai Kubo sugiere que la esencia de la primera tentación, transformar piedras en pan, sería agir en independencia de Dios, o sea, independiente de Dios. Por su vez, la segunda tentación fue, ahora vamos
tú te juegas aquí abajo y tus ángeles van a te proteger, los ángeles de Dios. Superdependencia de Dios, hacer lo que Dios no prometió hacer. Quizás tú podrías preguntar, pero ¿cuánto más dependencia de Dios no sería mejor? ¿Puede haber una exageración de la dependencia de Dios? Mira, en un colegio en San Pablo, que es hoy UNASP, había un estudiante que antes de los exámenes le gustaba no estudiar, pero solo orar, para tener comunión con Dios y así ser bendecido en los exámenes. Solo que después de una noche ali con mucha oración, el día siguiente, él sacaba el 0 en el examen. Mira, la oración y la dependencia de Dios no reemplaza nuestra tarea, o que nosotros tenemos que hacer. Y hasta Elena de White habla un poco que nosotros tenemos que ayudar a Dios a contestar sus propias nuestras propias oraciones, o sea, nosotros nos ponemos en condición para Dios actuar. Y la última tentación es la búsqueda de otro Dios. Satanás viene y pide entonces que Jesús lo adore. Caramba, la criatura, la creación pidiendo al Creador para adorarlo. Entonces, cualquier tentación que tú vas a enfrentar en la vida va a caer en una de estas 3 grandes esencias de la tentación. O la tentación va a intentar te llevar en independencia de Dios, o entonces a superdependencia de Dios, o a hacer de ti mismo o de otra persona o de otras cosas tu Dios. Entonces, Jesús no fue tentado en toda la forma específica de tentación, pero en las grandes esencias. Ahora, ¿y cuanto a la perfección de los creyentes? Un de los textos que les gusta mucho es el texto de Mateo 5:48. ¿Alguien para leer? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, entonces tenemos que ser perfectos como Dios. Caramba. Solo que en esta sentencia es muy importante la partícula que dice pues. El pues es una partícula conclusiva. Por lo tanto, esto significa que esta es la conclusión de la discusión anterior. En este sentido, ¿o qué significa? Significa que não é simplesmente uma declaração ser perfectos. Não. Nosotros tenemos que ser perfectos en nuestra relación con el prójimo, así como Dios es imparcial en sus relaciones con los seres humanos. Ese es el punto. Es una perfección no inherente, o sea, esencial, pero una perfección de relacionamiento. Y si tú tienes duda en cuanto a esto, vas a ver que el texto paralelo de Lucas 6:36 dice o que mismo. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, además del contexto, el texto paralelo del Sermón del Monte también aclara ese punto. Pero ahora viene la cita que leemos al inicio. ¿Alguien dispuesto a leerla otra vez? Filipenses 3, 12 a 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Déjame hacerte algunas preguntas antes de avanzarmos con el texto. ¿Tú eres perfecto? Yo me refiero a tú que me estás escuchando. ¿Eres perfecto? No, señor. Bueno, si tú me dices que no eres, entonces voy a pedir que tú lees otra vez el verso 15. Todos que somos perfectos. Y si tú me dices que eres perfecto, entonces digo, vas a leer el verso 12. Entonces, ¿tú eres perfecto? En nuestra propia esfera. ¿Cómo queda la cosa? La respuesta es sí y no. Nosotros no somos perfectos en el sentido absoluto del término, de no tener pecado. Pero para aquellos que están en el camino de la perfección en Cristo, ya cubiertos por la justicia de Cristo, ya son considerados perfectos, aunque no sean en su naturaleza. Esta es la hermosura del Evangelio. Por lo tanto, o que hace la diferencia entre estas dos declaraciones del apóstolo Pablo aquí, que es onde ele diz que não era perfeito e dizia que era perfeito, é o que está no meio. Ele diz aqui que, olvidando de la cosa que está por detrás, ele diz, prosigo a la meta. Esta expressão, prosigo a la meta, é que hace toda a diferença. Quien está en el camino de la santificación y de la perfección, aunque no sea perfecto en el sentido absoluto, como dicen los perfeccionistas, pero él ya es considerado perfecto en Cristo. Porque no hay perfección por nuestra propia cuenta. Ahora, Helena de White tiene una cita que no puedes te olvidar sobre esto, y esta cita yo creo que es clave para la comprensión del tema. Es de Hechos de los Apóstoles, página 447 y 448. Me gustaría que alguien pudiera leer esta cita también. La santificación no es obra de un momento, una hora, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con la luz divina y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. Ahora, e o que me dices del ladrão en la cruz? Ele foi santificado ou solo justificado? Mira, não existe justificação sem poner el pecador en el camino de la santificación. La santificación pode ser um pequeno, um cortito período, como el ladrón en la cruz, ou pode ser toda uma vida, como de Enoch, que viveu 300 tantos anos com Deus. Não há diferença.
es toda la vida. Ahora, en esta cita que nosotros leemos aquí, es muy importante, son muy importantes algunas declaraciones. Por ejemplo, ali diz, mientras reine Satanás, tendremos que dominar nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, não habrá momento de descanso, lugar al qual podamos llegar y decir, alcancei plenamente el blanco. El pastor Dwight Nelson habló de una persona en Andrews, cerca de Andrews, isso hace años, que decía que nós tenemos que llegar a un punto de santificación y perfección en la vida como cristianos, onde não necessitamos mais orar la oración del Señor, onde diz ali, perdónanos nuestras deudas, porque não temos mais o que ser perdonados. Caramba, entonces não necessito mais de Jesus como mi Salvador? Hasta allá sí. Quando llego a el punto, não necessito mais de Jesus como mi Salvador? Isto é terrível. Porque en realidad nuestra naturaleza va a quedar con nosotros, pero por supuesto, aunque no vamos a pecar quizás por hechos, todavía soy un pecador. Y esa naturaleza só va a ser cambiada en la segunda venida de Jesucristo, quando, como diz o apóstolo Pablo, va a ocurrir la transformação de nuestra naturaleza. Agora, é interessante que Helena de White diz que quanto mais cerca de Deus vamos estar, mais pecaminosos vamos nos considerar. Como Pablo diz que de los pecadores eu sou o maior, o mais grande. Agora, quanto mais lejos estamos, mais nós outros creemos que somos justos. Eu creio que o melhor termômetro de la espiritualidade de uma pessoa é a parábola del fariseu e del publicano. ¿Tu te acuerdas? El fariseu creía que ele era muy bueno, que era excelente, estoy bien con Dios y todo y tal. E el outro, el publicano, nem aún mirava para arriba, estava mirando para abaixo. La verdadeira santificação genera um sentido de indignidade personal e menos espírito crítico de los outros. Agora, a falsa santificação genera orgulho espiritual e maior senso crítico de los outros. Quando eu estou com Jesus, eu sou mais crítico de mim mesmo do que de los demás. Isso não quer dizer que não puedes amonestar outras pessoas, por supuesto puedes, pero eu me refiro ao espírito crítico que intenta poner las personas abajo, la censura. Ahora, el último punto que me gustaría plantear con ustedes es el concepto de la vindicación del carácter de Dios. Y ese es un punto muy serio por una razón. Porque algunos de estos que hablan de la teología de la última generación hablan que la segunda venida todavía no ocurrió, porque nosotros como iglesia tenemos que vivir a una vida de tan profunda santificación que vamos a vindicar el carácter de Dios delante del universo. Y entonces, quando vamos a vindicar o carácter de Deus diante do universo, Deus vai quedar vindicado e não há mais necessidade del tempo que dar. Então, pode ir para o reino e Satanás está destroçado moralmente, por lo menos. É interessante, eu creio que cada pecador que se arrepende e se está com Deus, é uma forma de vindicação da graça de Deus, do poder transformador de Deus. É testigo, é uma evidência do poder do Evangelho. A ponto que Helena de White hasta diz que Satanás tembla
y no consegue una explicación para la transformación que la gracia de Dios ejerce en la vida del pecador transformado. Ahora, yo creo que esta idea, y por supuesto, todos aquellos que se apegan a Dios son personas, son testigos del poder del Evangelio delante del universo. E, por supuesto, Deus espera que nós outros tengamos vitória sobre o pecado, que estejamos en el camino de la perfección. Pero eu tenho dificuldade com esta dependência humana de la vindicação del caráter de Deus. Aunque pode ser vindicado, pero há dois modelos que eu creio que são muito significativos e que se tem que levar em consideração. E vamos solo mirar um pouquinho sobre isto. Há el ênfase teocêntrico ou antropocêntrico. El perfeccionismo, la falla del perfeccionismo es que tiene un énfasis antropocéntrico, o sea, en el ser humano, antropos, ser humano, en griego. O sea, el énfasis está en cómo yo estoy saliendo, estoy marchando. Ahora, eu estava escutando um himno de um movimento desses, que são desses movimentos independentes perfeccionistas, e então o himno tinha como 6 minutos, e dizia o seguinte: porque nós outros somos personas buenas, nós outros salimos de las cidades, nós outros estamos en el campo, nós outros somos buenos adventistas, nós outros plantamos nossa própria alimentação, nós outros las cosechamos, nós outros isso, nós outro, del início al fim está em lo que eles hicieron. Pero não se olvide de uma coisa: la verdadeira vindicação del caráter de Deus não é antropocêntrica, centralizado en el ser humano, pero é teocêntrica, ou seja, teocêntrico, el énfasis, ou cristocêntrico, em lo que Deus hace, o que Cristo hizo, e não necessariamente o que o ser humano diz. E o que é que Pablo diz, por exemplo? Qual era a sua posição em Gálatas 6:14? Alguém para ler? Gálatas. No de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aqui tu vês que Pablo realmente tinha um ponto. Não era gloriar-se em sua consecução, ou lo que ele hizo. Por supuesto, a resposta sempre é a mesma. Não, tu não te puedes gloriar, pero outros te podem reconhecer como tal. Cuide-se com isto, então é uma coisa, eu te vou a alabar e tu vas me alabar, e assim estamos bem, porque não podemos nos auto-alabar, podemos alabar uno a los outros. Não. Pablo tinha um solo ponto, que é a cruz de Cristo como seu motivo. Agora, eu não tive tempo hoje por la mañana de buscar a cita en el comentário bíblico em espanhol. Pero, por essa razão, eu puse em el inglês. Pero era o início de las citas de Helena de White, el comentário. Helena de White diz, em um manuscrito dela, solo tenemos una fotografía perfecta de Dios. Y esta, perdón, ahí hay un error de traducción también, y esta es Jesucristo. Entonces, te digo una cosa, nosotros podemos lograr algo por la gracia de Dios, pero la suprema vindicación del carácter de Dios delante del universo foi la persona de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, el misterio de la encarnación. Nada lo puede reemplazar.
não é uma geração de crentes perfeitos del final de los tiempos, aunque Deus quer que nós nos preparemos para a trasladação. Helena de White habla sobre isto, pero nadie pode reemplazar a suprema, final e definitiva vindicação del carácter de Deus em la persona e obra de Jesucristo. Agora, me gostaria solamente ainda agregar alguns detalhecitos aqui. Em realidade, este caminho de perfeição, de santificação, mira, Helena de White não tem uma doutrina de perfeccionismo que é antropocêntrico e é a exageração. Ela tem uma doutrina de santificação e perfeição. Então, todos nós estamos en el camino de la santificación, o por lo menos tendríamos que estar rumo a la Nueva Jerusalén, imitando a Jesucristo como nuestro ejemplo, que es nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Y esto hace toda la diferencia. Pero no podemos empezar a jugar com nossa salvação como hizo Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro começou a desviar os olhos de Jesus e a mirar para si mesmo? E o que ocorreu com ele? Foi uma desgraça. Nós só estamos seguros mientras mantenemos os olhos em Jesus. E te acuerdas que esta pintura que está en el White State aqui de la Asociación General es como la de Mona Lisa. Jesús, tú puedes ir para un lado, para el otro, Jesús siempre te está mirando. La pregunta não é se Jesus está cuidando de nós outros, é se nós outros estamos realmente com Ele. E então, alguns todavia perguntam, e qual é o mensaje de 1888? Mira, para eles é realmente a santificação ou a perfeição e a natureza humana caída de Jesucristo. Para Helena de White não ingressou nestes detalhes. Para ela era o ênfase cristocêntrico. E duas expressões que Helena de White usa em seus escritos, eu creio que são claves sobre o mensagem e o ênfase de 1888. Los incomparables encantos de Cristo e la verdade como é em Jesus. Esse é o ponto, essa é a essência. E não vamos ingressar em outros pontos, porque esse é o ponto clave do assunto. E eu creio que está muito bem também puesta en esta cita de Helena de White. Se alguém puder ler, não necessita ler a referência de nossa elevada vocação, só a cita. Cristo, su carácter y su obra, es el centro y la circunferencia de toda verdad. Él es la cadena a la cual están unidas las joyas de la doctrina. En él se encuentra todo el sistema de la verdad. Então, aqui Jesus não está dizendo, Helena de White não está dizendo que a doutrina não é importante, que a verdade não. Por supuesto, as doutrinas são a essência de nosso mensagem. Agora, o ponto é que Cristo é não só a persona de Cristo, seu caráter e sua obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a cadena que une as doutrinas, e en ele está todo o sistema de verdade. Se alguém te pergunta o que é o mensaje de 1888, bueno, segundo as teorias que estão por aí, cada um tem sua teoria, de Jones e Wagner, como se forem extensões da voz profética de Helena de White, o que ela diz que Deus los usou em 1888. O ponto clave, eu creio que aqui tu tienes a essência do que é o mensaje, não as doutrinas de forma legalística, pero centralizadas em Cristo, que foi o ênfase de 1844. E é o grande texto da Reforma. É muito importante também que tenhamos em mente. Aqui há pequeno erro, porque não é de São Juan, isto é
de Romanos capítulo 1, 16 y 17. Si alguien pudiera leer el texto. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. En el Evangelio, la justicia viene de Dios, se revela de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bueno, que nosotros podamos no solo comprender la cuestión de la teología de la nueva generación, hay puntos claves importantes, pero no la exageración, y que podamos no solo predicar a otros y corregir quizás algunas distorsiones que hay, pero vivirmos también una vida de santificación y perfección, no perfeccionismo, en preparación para la segunda venida, porque Jesús también espera que nosotros seamos testigos de Él, no solo en palabras, pero en ejemplo, y vivir una vida de santificación. Que Dios bendiga a ti, tu familia, y muchas gracias. Si hay preguntas, estamos disponibles. Muy bien, entonces, compañeros, Pastor Emerson, no sé si está el Pastor Abdiel, que nos ayuden a coordinar el asunto de las preguntas. Pastor Danilo Céspedes, con eso pues podemos coordinar un poquitico las preguntas. No sé, Pastor Yerko, Pastor Emerson. Bueno, si no hay preguntas, yo también puedo hacer preguntas ahí. Yo tenía un amigo que fue profesor muchos años en la universidad en Perú y también en Chile, y que vivió en Colombia por años cuando era joven. Su papá era pastor en Colombia, y él me decía que el mejor español es el español de Colombia. Hay una región que se habla el mejor español que hay. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o fue una exageración de él? Está en todo lo cierto. Pastor Ricardo, yo tengo una pregunta. Pastor Ricardo. Está bien. Hay una pregunta en el chat que hizo un compañero al inicio, entonces no sé si la podemos considerar, Pastor Tim, y es acerca de las tentaciones. La verdad es que pues, no manejo muy bien aquí este tema para devolverme, pero si alguien me ayuda a devolverme al inicio, hay una pregunta por ahí, si Cristo fue tentado de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Creo que fue la pregunta que ¿Fue leí. tentado de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera? Pregunta Martín Álvarez. Exacto. Entonces, a ver si podemos, Pastor, iniciar con la segunda pregunta. Usted ya hizo la primera, ya le contestaron que es cierto. Entonces, vamos a escuchar la respuesta a la pregunta del compañero. Mira, en realidad, yo porque soy un pecador, yo soy tentado de afuera, ou seja, pelos sentidos que há, e já está, o Novo Testamento habla ali de las salidas, e também a Bíblia habla de las salidas de la vida, e também, eu creio que en el Nuevo Testamento também habla que temos que cuidar de nuestras... de nuestra exposición a la tentación y todo. Pero el problema es que yo soy tentado no solo por la de afuera, pero de adentro. Hay una doble tentación de mí por mi naturaleza misma. Ahora, Elena de White, aunque los que enfatizan el perfeccionismo dicen que Jesús fue tentado por su propia naturaleza también. Se eu tomo em sério o que Elena de White pone em algumas citas, ele não foi tentado por sua natureza, porque não vino com uma natureza espiritualmente caída. Mira, se assim fuera, ele teria que ter um salvador para si mesmo. E además, Deus é um fuego consumidor al pecado, como a natureza divina, santa, poderia
convivir com a natureza humana pecaminosa. Então, o texto mesmo que diz que ele foi tentado em todas as coisas, diz também, pero sem pecado. E esta parte, as pessoas se olvidam, lhes gustam mais quedar com a parte que diz tentado em tudo, pero diz sem pecado. Então, eu creio que Jesus foi tentado a tentação foi externa. Agora, há ponto. Ele foi tentado mais do que nós outros por uma razão. Como ele não caiu em tentação, ele experimentou toda a força da tentação, hasta o limite, que é diferente do que quando eu sou tentado hasta ponto e depois calgo. Então, não tenho toda a força da tentação, se eu vengo a cair em pecado. Agora, então, esse é ponto. Não podemos poner Jesus exatamente como nós outros, porque ele não vino para provar que eu puedo obedecer por minha conta hoje. Porque não, eu sou prisioneiro do pecado. Ele vino provar como segundo Adão, que Adão poderia ter obedecido no jardim e não lo hizo, pero com desvantagem Jesus, porque vino com a natureza física e morfológica enfraquecida por el pecado, debilitada por el pecado. Então, neste sentido, sim. Pero, então, mira, déjame solo agregar ponto que é fundamental. Para os perfeccionistas, eu tenho Jesus é mais mi modelo do que substituto. Eu tenho que obedecer como ele o hizo. Agora, para os de la teologia de justificação forense, Jesus é praticamente solo mi substituto e não mi modelo. Então, se ele obedeceu por mim, estou bem. É as duas coisas. Eu sou acreditado por la obediência de Jesus em minha vida e isto genera uma transformação e me põe no caminho da obediência. Então, esse é o ponto que se tem que tomar em conta. Ok. Está bien. Pastor Ricardo, sí. Pastor, hay otra pregunta con relación a ese tema del modelo. ¿En qué punto específico, o si podemos llegar a ese reduccionismo, en qué punto específico Jesús es el modelo? ¿Cómo es el modelo para nosotros? Bueno, eu creio que sua vida de obediência é modelo, é ideal para nossa vida também. Então, ele não é solamente, mira, ¿te acuerdas que eu digo que nós temos que poner em combinação Jesus como mi substituto e mi modelo? Então, o que é salvação? ¿Te acuerdas que em Mateus diz que seu nome seria Jesus? Porque ele salvaria su pueblo de los pecados de ellos. Entonces, la salvación no es una excusa para pecar. Yo soy salvo del pecado para me afastar del pecado. Y en ese sentido, la vida de Jesús en primer lugar es mi sustituto y después es mi modelo. Entonces, él es el único modelo confiable que nosotros tenemos. Eu creio, por exemplo, ele é modelo em la obediência à lei de Deus, em el desarrollo del carácter e também em la relação com outras pessoas. Por exemplo, se tu lês os evangelhos, tu tens uma descrição do que Jesus, como Jesus hacía as coisas, tratava as pessoas. Tu lês o deseado de todas el deseado de todas as gentes, então tu vas ver ali como era Jesus e de caramba, ele era assim e eu sou desta forma. Por exemplo, déjame solo poner dois exemplos. En el deseado, Helena de White diz que Jesus não pecou nem aún por pensamento.
Perdão, por uma mirada de ojos. Caramba! Como é isto? Helena de White diz que os animalitos se sentiam melhores em la presença de Jesus. Se eu sou um tipo que qualquer perro que viene em meu caminho já lo doy um palo ao perro ou a los animales assim, eu não sou como Jesus, porque os animales se sentiam melhores em la presença de Jesus. Ela tem outra declaração onde que Jesus não quedava orgulhoso por los elogios ou as palavras de alabanza, tampouco se deprimia por las censuras. Então, esta estabilidade de caráter que havia em Jesus, eu creio que é um modelo para mim, para não ser muito sensível. Algunos tienen, não sei se usa em castelhano o término autocomiseração, ou seja, aquele que é muito sensível, tudo me molesta, tudo me deixa assim. Não, Jesus tinha uma relação com Deus que dava estabilidade à sua vida. Então, mira, nós poderíamos passar não só todo o dia, pero todo o ano reflexionando em como Jesus é meu modelo também. Muy bien, Pastor Alfonso Puentes, Yesid Mosquera y John Pérez. Pastor Tim, buenos días. Pastor, Hola, buenos días. Buenos días. Pastor, quería hacerle una pregunta con respecto a Elena de White, el tema de la salvación. Porque uno encuentra, bueno, hay personas que dicen que Elena de White en muchos temas tuvo progresos, es decir, comenzó con un concepto un poco ambiguo y fue avanzando hasta que ya llegó a la madurez como sierva del Señor. Entonces, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en la página, perdóname un segundito, en la página 300, ya le doy la página, perdóname. Hechos de los Apóstoles, página 384, ella dice que la obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Dice que debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Ella la presenta como una operación de dos. El hombre obra y Dios obra, nos dice en esa página del Hechos de los Apóstoles. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección. Luego dice, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos son insuficientes, pero dice ella, el hombre debe resistir la tentación. Pero por otro lado, en relación con lo que tú estabas mencionando ahora, pastor, de la fotografía, ella también dice allí en Señales de los Tiempos, dice que así como el artista transfiere al lienzo los rasgos del rostro, así también los rasgos del carácter de cada individuo son transferidos a los libros del cielo. Dios tiene una fotografía perfecta del carácter de cada hombre y compara esa fotografía con su ley. Nosotros hemos dicho que esa fotografía la compara con el carácter de Cristo, ¿no? Pero hay un énfasis que a veces es el que el perfeccionismo toma, que es un énfasis a veces marcado en la ley. Dice, él revela al hombre los defectos que echan a perder su vida y lo exhorta a que se arrepienta y se aparte del pecado. Entonces, la pregunta es, cuando Elena de White, bueno, un lado y otro presenta citas, el perfeccionismo presenta citas que dejan a la iglesia confundida. Oye, sí, tiene razón. Pero por otro lado se presentan citas en donde la hermana White parece que dijera lo contrario o pusiera un punto de vista distinto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Elena de White en sus escritos tiene un desarrollo en cuanto a ese tema de la salvación o es simplemente mala interpretación? Mira, por supuesto que há desarrollo en la comprensión de la verdad, y profetas también crecen en su comprensión.
Pero si yo tomara en serio lo que fue dicho del desarrollo, entonces tendríamos una dificultad por una razón. ¿Cuál es el año de publicación del libro Los Hechos de los Apóstoles? Foi el año 1911. Um de los últimos livros publicados por Helena de White. Se a teoria del desarrollo estivera tão clara assim, então neste livro deveria existir só graça. Há autor americano, que é Alden Thompson, professor de teologia em Walla Walla College, e ele sacou uma série em la década de 80 em la Review, em inglês, que é del Sinaí al Golgota. E então ele diz que o Antigo Testamento era o Deus del palo, de la lei, porque o pueblo não tinha a compreensão de la gracia de Deus, de la justificação por la fé, assim por adelante. E no Novo Testamento solo vino la gracia de Deus de uma forma, caramba. E também diz que Helena de White, ele depois sacou livro também, Skipping of the Flames, eu creio que é o título, tenho aqui o livro. Ele diz o seguinte, que Helena de White, hasta 1888, tinha um ênfase legalística, e que depois de 1888, então foi um ênfase mais em la gracia de Deus. Por supuesto que houve mais ênfases. Por que houve esta tendência? Agora mira uma coisa. Porque a igreja necessitava disto. No início necessitava dizer por que tu, o que justifica tu existência. ¿Te acuerdas que cada movimento novo que surge tem que enfatizar os pontos distintivos de sua fé para dizer por que não és parte de uma das igrejas, de las outras demais igrejas? ¿Por que estás empezando? Bueno, porque nós temos, además disso, temos aquilo, aquele, aquele outro. Solo que o ênfase em la lei, como Helena de White diz, generou um ênfase legalístico que tinha que ser corrigido e Helena de White participou disto. Pero esta cita que tu leeste de los libros Hechos de los Apóstolos é uma cita muito postrera. Por exemplo, o livro El Conflicto de los Siglos, que foi publicado em 1888 em sua forma, a revisão para 1911, 1910, 1911, ali não houve um câmbio significativo. Simplesmente agregaram as fontes e alguma coisa, o ênfase quedou el mesmo. Há que acordar-se de uma coisa. Helena de White mira diferentes ângulos do processo de salvação. O processo de salvação tem 3 declarações que têm que ser mantidas juntas, para não distorcionar as coisas. Em primeiro lugar, nós somos salvos por la gracia de Deus. Em segundo lugar, somos justificados por la fé. E em terceiro lugar, somos juzgados por las obras. Agora, dá a impressão que hoje eu posso falar muito de graça e está perfeito, pero se hablo del juicio, então estou mal, sou legalista. Mira, há 2 textos bíblicos que me gostaria de compartilhar com vocês sobre esse ponto, e um deles é muito conhecido, que é Efésios, el capítulo 2, e los versos 8 a 10. Mira o que diz o texto, e vocês conhecem de memória, tá? Porque por graça sois salvos por meio de la fé. Então, salvos por graça, por meio de la fé que justifica. Isto não de vosotros, pois es dom de Deus, não de obras, para que nadie se glorie. E los
los predicadores populares hoy le gusta esos dos versos y hasta los evangélicos, pero no le gusta lo verso 10, que diz, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el verso 9 diz, no por obras, e o verso 10 diz, para buenas obras. Este equilíbrio é que se necessita manter. Pero hoje, se tu hablas de obras, és um legalista. Pero também alguns hablam só de obra e não hablam de la gracia. Mira, há outro texto que é fundamental, que é Santiago, capítulo 4, verso 7. Santiago 4:7 diz, someteos, pues, a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Mira, aquí tú tienes el equilibrio. Si tú solo te sometes a Dios, pero no resistes el diablo, entonces eres un antinominianista. O antinominiano, ou seja, aquele que não lhe gusta a lei, solo a graça, isso é a graça barata, como diz Dietrich Bonhoeffer em seu livro sobre esse tema. Agora, também, se eu solo resisto ao diabo sem submeter a Deus, sou um legalista. Aqui tu tienes a correta sequência. De minha parte, eu não tenho como resistir ao diabo, pero com Deus capacitado por su poder, eu puedo resistir ao diabo. Pero aqueles que dizem que somos legalistas, a eles lhes gusta solo submeter a Deus, pero não resistir ao diabo. Por que não manter o equilíbrio entre estas duas coisas? E isto hace a diferença completa. Helena de White, tu tienes todo este conjunto completo, tu tienes fuerte ênfase em la graça de Deus, e há um ponto. Helena de White é tão interessante que diz assim, que todo o processo de salvação é obra de la gracia. Ela diz hasta que la fé é um dom de Deus, por isso a Bíblia lo diz também. Pero Helena de White agrega que hasta el arrependimiento é um dom de Deus. E nós muitas vezes creemos, bueno, Deus manifesta sua graça e eu me arrependo por minha conta. Então, o arrependimento é por minha conta. Helena de White diz, não, é um dom de Deus. Pero então, qual é a participação humana se hasta a graça, a fé e o arrependimento e as buenas obras são dons de Deus? En el camino a Cristo, Helena de White tiene una explicación daquele texto de San Juan capítulo 12 que diz que quando eu for elevado em la tierra, todos vou atrair a mim mesmo. Ela diz, al pecador, tudo que necessita é mirar a la cruz. E se ele não resiste o poder atrativo de la cruz, ele vai ser levado em arrependimento ao pé de la cruz e a transformação se opera. Então, mira, esta para mim é o mais claro imagem do que é a participação humana. É não resistir o poder atrativo. ¿Alguna pregunta más? Yesid Mosquera tiene la mano levantada. Sí, pastor, gracias. Muy amable. Pastor, realmente son varias inquietudes, en especial con relación a algunas declaraciones de Helena de White que son como un poquito complicadas. Voy a mencionar quizá unas dos. Una de ellas es cuando Helena de White en el conflicto de los siglos dice que durante ese tiempo, de ese momento cuando vamos a estar sin mediador, que ya el pueblo del Señor no va a tener pecado.
Bueno, yo he tratado de explicar eso diciendo que el pecado no se enseñorea. No quiere decir que no sean pecadores, sino que el pecado ya no los gobierna. En ese sentido, pues lo he explicado yo, ¿sí? Otra declaración de ella es la que aparece, si no estoy mal, en el discurso maestro de Jesucristo, cuando ella dice que la ley de Dios se puede cumplir perfectamente, ¿sí? Entonces, una declaración bastante fuerte. Me gustaría de pronto una orientación. Y un tercer punto es el tema de ese tiempo cuando vamos a estar sin mediador. Entendemos que no está diciendo que vamos a estar sin Salvador. O sea, una cosa es que estemos sin mediador, otra cosa es que estemos sin Salvador. Siempre nuestra salvación, incluso en ese momento, va a ser por la justicia de Jesucristo, no por méritos nuestros. Pero hay un tema ahí interesante que me gustaría de pronto, Pastor, si nos puede orientar un poco, y es cuando se hace tanto énfasis en que el Espíritu Santo ya no va a estar, en que Jesucristo ya no va a ser mediador. Entonces la pregunta mía es, ¿el Espíritu Santo no está para quiénes? ¿Para los impíos? ¿Para los que ya fueron marcados, sellados con la marca de la bestia? ¿Nosotros vamos a seguir teniendo el Espíritu Santo? Segundo, sabemos que ese estado de impecabilidad absoluta pues es falso. Eso quiere decir que incluso en ese tiempo, cuando vamos a estar sin mediador, no vamos a ser impecables. Es decir, seguiremos siendo pecadores. Seguiremos cometiendo faltas, así sea inconscientemente, ¿sí? Involuntarias, por decirlo así, equivocaciones. En ese momento, entonces, ¿Jesucristo sigue siendo nuestro mediador? Esa es mi pregunta con relación a ese tema. Gracias. Mira, excelentes preguntas, como las demás también, pero yo creo que tenemos que quedar con el paquete como y mucho de la respuesta. Tú mismo ya aclaraste en ese sentido y estoy en acuerdo. En primer lugar, por supuesto que el sacerdocio de Cristo, o sea, su mediación y su obra de juzgamento va a llegar a un fin. En un momento va a llegar un momento donde va a terminar su trabajo. Y entonces eso es que se llama el cierre de la puerta de gracia. Según Elena de White, los creyentes van a estar tan cerca de Dios que no van a tener voluntad de pecar. Pero hay que hacer una diferencia entre pecar conscientemente y ser un pecador. Y yo creo que eso tú planteaste muy bien, que en realidad nosotros vamos todavía a ser pecaminosos, porque en realidad si no fuera así, que ya estamos con la carne santa, como algunos empezaron con esta herejía, entonces o que Pablo habla por ejemplo, en 1 Coríntios capítulo 15, ali el final, quando vai haver la transformação, que todos outros vamos a ser transformados, e aqui tu tienes, por exemplo, 1 Coríntios 15, el verso 52, que el mortal vai ser transformado, ou perdão, 53, el mortal em imortal. Não só isto, el corruptible en incorruptible. Entonces la transformación es aquí, y nosotros tenemos el concepto de que la justificación es la victoria sobre, o sea, es el perdón, o sea, la puerta de en la justificación la culpa del pecado es eliminada. En la santificación, el poder del pecado, y por su vez la glorificación es la presencia del pecado.
Se me dices que a porta da graça já arregla tudo ali, a transformação nossa, então não necessita de transformação por la segunda venida. Não é a este ponto, e eu creio que tu planteaste isso muito bem, a diferença entre pecados conscientes e a natureza pecaminosa que todavia vai quedar, pero subjugado, ou seja, sob controle da atuação do Espírito Santo. Agora, Jesús não vai ser mais nosso mediador. E depois do cierre da porta de graça, cada destino vai ser, já está definido. Pero é o cúmulo de legalismo dizer que não vamos a ter o Espírito Santo. Ali é que vamos ter mais do Espírito Santo todavia para nos manter, porque há ponto muito claro. Helena de White diz que o Espírito Santo vai ser retirado de la tierra, ou seja, del mundo, pero jamás ela habla em nenhum momento del Espírito Santo ser retirado de los creyentes. Não. Porque senão seria realmente uma autossuficiência espiritual do ser humano, onde agora hasta aqui o Espírito Santo está bem. Daqui por adelante não necessito mais do Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode viver em vida de santificação sem a habitação do Espírito Santo. E perdão, isto é uma herejia. Não é simplesmente ponto de vista. O Espírito Santo vai quedar com os creyentes. Muy bien, aquí hay una pregunta en el chat, Pastor. Algunas conclusiones actuales desde el campo de la psicología concluyen que el pecado es una enfermedad y por lo tanto debe ser tratado como tal. Por ejemplo, el suicidio es una desviación mental, el homosexualismo es una desviación de la conducta sexual, el robo es cleptomanía, entre otros. ¿Qué respuesta desde la perspectiva adventista se tiene al respecto? Buenos días, yo hice la pregunta. Entonces tú estás con ganas de ya contestar la pregunta, qué bueno. No, solo que quiero contarles que en estos días tuve un caso de un pariente de un adventista que se suicidó y me hicieron la pregunta sobre el tema del suicidio. Bueno, ¿el Señor le perdona por haberse suicidado o qué? Y pues en el tintero está ese caso, esa situación. Y me acordé de lo que algunos desde el área de la psicología pretenden decir, que el pecado en realidad es un problema, es una enfermedad. Entre tantos conceptos de pecado, fíjese que está el que dice que es una equivocación consciente. Mira, esse é o ponto, sabes que a doutrina del pecado é muito importante, porque de la compreensão que tu tienes de pecado vai ser tu compreensão de salvação. Porque salvação é a reversão do estado de pecado, ou a solução para o problema de pecado. O problema é que muitas vezes hablamos de salvação e não arreglamos o problema de pecado antes. Seria como construir uma casa sem um fundamento. Então, por isso a doutrina do pecado é fundamental em todo o plano de salvação. Agora, a psicologia, tu tienes a psicologia quizás pouco mais vegetariana, pouco mais adventista ali, pero os psicólogos negam, muitos deles, por lo menos humanistas, que o ser humano, que o pecado é a natureza, que é o pecado. O ser humano é bueno por natureza e depois queda pecaminoso. Não é assim. Nós outros já nascemos muertos em delitos e pecados, diz o apóstolo Pablo no mesmo capítulo 2 de Efésios ali. Então, o que ocorre? Se tu fores estudar a fundo pouquinho Gênesis capítulo 3, ali habla de las consequências del pecado.
Por ejemplo, la teofobia, o sea, medo de Dios, generó todo tipo de fobias que tenemos hoy. Por ejemplo, tú tienes el medo de Dios, tú tienes después, tú vas a ver que psicológicamente el ser humano tuvo miedo. Después, al mismo tiempo, el ser humano empezó a acusar uno al otro. Su naturaleza humana fue afectada, hasta la ecología también. Entonces, como el ser humano fue criado como un todo indivisible, también la caída fue completa del ser humano. Ahora, ¿es una enfermedad? Sí, pero mucho más do que esto el pecado. Porque yo puedo decir, mira, es una enfermedad, entonces yo estoy justificado a pecar. Pero al mismo tiempo que es una, vamos dizer, una enfermedad ou uma desgraça que heredamos, não há justificativa para o pecado, porque, em primeiro lugar, Pablo diz que nadie é tentado a más allá de sua força. Pero Deus tem uma solução. Porque onde houve pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a solução foi mais forte do que o problema do pecado mesmo. Então, Deus provê a liberação, e neste sentido, não há excusa ao pecado. E o desejado de todas as gentes agrega que Deus, por el poder de la gracia de Dios y actuación del Espíritu Santo, toda tendencia hereditaria o herdada para el mal y cultivada pode se obtener la victoria. Entonces, não há excusa al pecado, pero, como hablaste ali, sempre há esta questão ali de dizer, mira, ele peca, ele é um ladrão porque não davam regalos, os padres não davam regalos a ele. Então, tem como se fosse uma repressão, uma coisa que tinha que ser liberado, então faz isso. Ele tem um comportamento sexual muito liberal porque a educação foi muito rígida. Então, neste sentido, não há explicação. Não há excusa ao pecado. Nós la heredamos, mas não há isso. Agora, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que há debilidades mentais que a pessoa chega a uma conclusão que, por exemplo, o suicídio pode ser uma depressão muito forte, pode ser intencional, por supuesto, mas também pode ser uma coisa assim. Agora, temos que cuidar um pouquito, porque só Deus sabe juzgar, porque Sansão cometeu um suicídio coletivo e está entre os heróis da fé. Não é uma excusa, por supuesto, ali ele tinha uma missão e ele quedou como um mártir naquela missão, pero também pode uma pessoa chegar a uma depressão tão profunda que impeça com hechos não normais e hasta sacar sua vida. Então, é uma coisa que só Deus pode realmente, podemos ter evidências, mas só Deus sabe em realidade. Muy bien, pastor. Creo que no hay más preguntas. Por lo menos no veo más. Pastor Ricardo. Sí, John. Pastor Ricardo, okay. No me olvide. Sí, John, está bien. Pastor Tim. Muchas gracias, Pastor Tim, por toda la enseñanza de esta mañana, por sacar el tiempo. Pastor, ayer estuve en un sepelio de una dama que nació en un seno de una familia adventista y a la edad de la adolescencia se fue, se alejó, se casó, tuvo 2 hijos, pasó 25 años fuera, hace 3 meses le dictaminaron cáncer y hace 1 mes fui y la ungí. Ella aceptó al Señor, hablé con ella, oré. Ayer fue el sepelio y solamente con 10 personas porque no se podían más por el tema de la pandemia. Y cuando dije que habíamos ungido, que ella había aceptado al Señor y que por ende teníamos la esperanza de que ella iba a estar en la resurrección, a la salida del sepelio habían 4 adventistas de los 10 que estaban. Y 2 me dijeron, pastor, no sabíamos, qué bueno que ella aceptó al Señor al final y creemos que la vamos a volver a ver.
Los otros dos adventistas después me abordaron y me dijeron, pastor, ¿sí será que se salva? Eso es verdad, porque el pastor fulano de tal dice que eso no es así, que una persona no puede haber rechazado a Dios 25 años y en los últimos días de su vida se arrepiente y ya se va a salvar así nomás. Y le hago la pregunta porque es que este tema ya se está volviendo reiterativo y hasta compañeros nuestros aquí, inclusive los que están en esta sala, predican eso y lo dicen, y ahora por las redes sociales está sonando mucho. A mí me gustaría saber qué piensa usted, pastor, de esto. Bueno, em primeiro lugar, a salvação não é por tempo de serviço. Então, como obreros, nós muitas vezes, ele serviu 40 anos em la obra, 50 anos, que hermoso. Então, há uma alabanza especial. Pero te acuerdas que em la parábola ali de los trabajadores que Jesus falou, um começou tempranito, outro depois, e o último que vino allá, também recebeu o mesmo sueldo. Não que o Senhor estava injusto, pero era uma ilustração da salvação. Então, eu creio que tu tienes a resposta naquela parábola também. Tu poderias, por supuesto, alguns se enojaram com a atitude do Senhor, então pode ser hasta semejante a esses que dizem, não, se não quedasse toda a tua vida com o Senhor, então... Então seria uma forma de predestinação, não necessitas mais predicar para aqueles que estão afuera da igreja, saíram listo. Não. Se quer ser no último minuto da vida ali. E Deus muitas vezes permite alguma desgraça, alguma coisa para chamar a pessoa de volta ao caminho do Senhor. Não foi isso que ocorreu com o rei Manassés? Como estas pessoas então explicariam a situação de Manassés? Ou de Sansão? Ou de ladrão em la cruz? Foi mais ou menos semejante. Então, eu creio que mientras há vida, há esperança. E Deus lo sepa, aunque seja no último minuto da vida. Eu não sou o juez de las personas, pero nossa missão é para todos. Então, eu não creio que agora, porque a pessoa saiu da igreja, não merece mais a salvação, não. Eu digo, alabado seja o Senhor por a experiência desta chica. Agora, se vai estar no cielo ou não, só o Senhor sabe. Isso é uma coisa porque muitas vezes meu arrependimento pode também não ser genuíno. Pero eu creio que tu hiciste tu parte e as evidências são de que ela vai estar no cielo. Bueno, muchas gracias, doctor Alberto Tim, por este espacio que nos ha dedicado. Creo que ha sido muy edificante y hemos quedado bastante